estamos em mais um vídeo Por Trás do Coração e com o tema hoje, a fuga em tempos de crise. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Diante de uma crise, qual tem sido as suas reações? Nós podemos ter duas reações em tempos de crise. Uma é fugir e a outra é lutar. Essas são as duas reações que nós geralmente temos. Agora, deixa eu te falar algo importante. A primeira coisa que você deve observar antes de tomar uma decisão em tempos de crise é o seguinte: essa crise está sendo gerada por quem? Se essa crise está sendo gerada pelo próprio Deus para trazer um ensinamento em sua vida, eu quero te dizer que não é uma boa escolha você fugir. E eu gostaria de contar a história de um homem e que diante de uma crise acabou tendo sérias consequências, porque ao invés desse homem lutar, ele simplesmente fugiu. Vamos fazer a leitura que nós encontramos lá no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Olha só, essa é a história de Elimeleque e sua família, na qual Elimeleque estava passando por um tempo de crise, na verdade, a sua cidade. Eles moravam em Belém e Belém estava passando por um tempo de crise, por um tempo de fome. E o que aconteceu? O que Elimeleque teve quanto reação? Elimeleque decide fugir para uma cidade chamada Moabe. Agora, o primeiro ponto que a gente observa é o seguinte, que por conta dessa fuga, acabou acontecendo uma tragédia muito grande nessa família, que eu vou falar daqui a pouco sobre a consequência que eles tiveram por conta dessa fuga. Na verdade, Elimeleque não deveria ter saído da sua cidade, diante de uma crise como essa. Aí você pode me dizer, mas Alexandra, Elimeleque é um pai de família, Belém estava passando por uma crise, a terra estava tendo fome na terra. Agora deixa eu te dizer o motivo pelo qual a terra estava passando por esse tempo, essa cidade estava passando por esse tempo. Olha só, como é falado aqui nas escrituras, isso aconteceu na época dos juízes. Eu não sei se vocês sabem, mas no tempo dos juízes, era um tempo em que Deus, ele sempre levantava juízes para ajudar o seu povo, porque o povo vivia como uma montanha-russa. O povo pecava, eles tinham consequência do pecado, aí o povo se arrependia e Deus levantava o juiz para guiar o povo. Então, nesse tempo de juízes, era um tempo que, na verdade, Deus buscava disciplinar e ensinar o seu povo a caminhar sobre o direcionamento dele. Então, na verdade, essa crise que estava acontecendo naquele momento foi justamente no momento em que o Senhor ele estava tentando ensinar ao povo a partir de dificuldades para que esse povo voltasse para ele. E com certeza Elimeleque já tinha percebido o que acontecia quando o povo pecava, se arrependia e Deus vinha com misericórdia sobre o povo. Só que Elimeleque, ele decidiu, ao invés de permanecer na sua cidade, de buscar pela misericórdia do Senhor, de buscar por arrependimentos junto ao seu povo, ele decide fugir. E por conta disso, acabou existindo uma consequência. Por isso que eu lhe falei que antes de você tomar uma decisão diante de uma crise, observe se essa crise que está acontecendo na sua vida não seja fruto de desobediência. Porque se for fruto de desobediência sua, a primeira coisa que você precisa entender, ao invés de você fugir, é você se render aos pés do Senhor e pedir por misericórdia e se arrepender diante das coisas que você fez para que você chegasse a essa crise.
certo? Não fuja, porque senão você pode ter a mesma consequência que aconteceu com Elimeleque, tá? Outro ponto importante que nós devemos entender. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, nós observamos o seguinte, que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Olha só, para onde é que Elimeleque decidiu fugir? Ele já estava errado em fugir. Piorou a situação para o lugar onde ele foi. Elimeleque, ele foi para uma cidade chamada Moabe. Eu não sei se você sabe, mas Moabe era irmã de Israel. Moabe, na verdade, era da descendência de Ló com a sua filha. Esse Moabe foi fruto, na verdade, desse incesto que aconteceu. Então, Moabe era descendente de Ló com a sua filha. Olha só. O que acontece? Elimeleque, quando olha para Moabe, Moabe era uma terra extremamente fértil. Olha só. Então, o que Elimeleque ele olha? Ele olha para Moabe, vê Moabe como uma terra fértil e decide ir para lá. Agora, Moabe era uma cidade que constantemente vivia em conflito com o povo de Israel. Olha só, como é que pode alguém decidir e justamente habitar em uma cidade em que essa cidade era justamente de um povo que vivia em conflito com o seu povo? É você querer ir morar na terra do inimigo, gente. Olha a falta de sensatez de Elimeleque. Ele foi para a terra de um inimigo. Então você percebe tantas decisões erradas de Elimeleque. Bom, e a partir daí, um outro ponto importante. Belém de Judá, eu não sei se você sabe, mas significa a casa do pão. Na palavra de Deus em Mateus 4:4 diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só. Apesar de Moabe ser uma terra fértil, Moabe tinha os valores totalmente diferentes de Israel. Nós temos que aprender algo importante. Às vezes a gente diz assim que as pessoas não têm a capacidade de nos influenciar. Eu quero te dizer que tem sim. Elimeleque tirou a sua família de um lugar em que eles tinham determinados valores e foi colocar a sua família em um lugar que os valores eram completamente diferentes. Nós temos que entender que antes de qualquer necessidade, quer seja biológica da gente ou qualquer outra necessidade, ela nunca será maior do que a nossa necessidade espiritual. Belém era a casa do pão, não somente o pão físico, apesar de que naquele momento estava faltando, mas na verdade Belém representava um pão espiritual, porque aquele ambiente, mesmo diante daquela crise, era um ambiente em que existia valores e ensinamentos que poderiam fortalecer alguém que estivesse passando por momentos de crise. Porque como eu li para vocês, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. No momento em que Elimeleque tira a sua família da casa do pão, do seu alimento espiritual, e leva a sua família para Moabe, ele tira dessa família a sua esperança. Olha só a seriedade disso. O que adiantaria ele sair de uma terra que, mesmo passando por crises, tinha uma esperança? Porque Elimeleque e Noemi foram ensinados nessa esperança, que era o Deus de Israel. Mas eles decidiram ir por uma terra inimiga e uma terra que não vivenciava os mesmos valores e princípios espirituais que eram ensinados em Belém de Judá. Olha só.
E isso é uma destruição muito grande em nossas vidas. O que nos sustenta antes de qualquer alimento físico é o nosso alimento espiritual. Porque ainda que falte o alimento físico, a nossa esperança interna, ela será o nosso sustentáculo, será o nosso fundamento. Vai ser o momento pelo qual, apesar das dores, nós seremos sustentados internamente. E esse é o maior sustento que nós devemos entender e aprender a buscar. E que, infelizmente, Elimeleque acabou tirando isso dele e da sua família. Elimeleque, o significado do nome dele é o Senhor é rei. Só que Elimeleque esqueceu quem era o rei dele, que era o Deus de Israel, o Deus que dava provisão a um povo. Lembre que Deus, ele fez com que na época da saída do povo de Israel do Egito para o caminho da terra prometida, apesar daquele povo estar no deserto, Deus fazia com que maná caísse do céu. Apesar daquele povo estar naquele momento passando determinada fome, eu tenho certeza absoluta que Deus, ainda assim, diante dessa disciplina que aquele povo estava vivendo, Deus iria fazer uma forma de que eles se alimentassem sim. Nem que tivesse que cair maná do céu, como ele já fez uma vez. E que Elimeleque sabia muito bem dessa história. E que Noemi sabia muito bem dessa história. Mas eles decidiram ir para um outro lugar. Fugir para uma outra terra. E para uma terra que não acreditava nos mesmos princípios que o dele. Será que você não está fazendo isso na sua vida? Será que você não está decidindo e caminhar em lugares que são lugares e que não vivenciam os mesmos princípios que o seu? Eu quero te dizer que se você estiver fazendo isso, você está roubando de você mesmo a esperança que te sustenta, que sustenta o teu interior. E fruto dessa decisão, houve uma consequência. E a consequência, nós observamos o seguinte, lá no versículo 3 de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Olha a tragédia que aconteceu nessa família. Elimeleque morre e depois morrem os seus 2 filhos. Eles que estavam fugindo da fome, acabaram morrendo num lugar que não tinha fome, que era um lugar fértil. Olha só. E quantas vezes isso pode acontecer nas nossas vidas ou pode estar acontecendo nesse momento na sua vida. Pode não ser uma morte física como aconteceu com essa família, mas pode ser uma morte espiritual. Olha só. A consequência que eles tiveram por conta de uma fuga. A morte. E morreram em um lugar fértil. Olha a tristeza. Mas eu quero te dizer que ainda há esperança. Se você estiver passando por algum tempo de crise na sua vida, eu quero te dizer que sempre há uma esperança. Lá em Ruth, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Olha só. Olha só como eu havia falado para vocês, que era um tempo que Deus estava querendo ensinar a seu povo. Deus não ia deixar aquele povo o resto da vida passando fome. Noemi soube que Deus trouxe alimento para o povo e Noemi tomou uma decisão. Noemi tomou a decisão correta de voltar para o lugar
em que ela nunca deveria ter saído mais do seu marido. Ela decidiu retornar. E aí eu quero chamar a tua atenção para isso. Retorne. Não tenha medo de retornar para o lugar que você nunca deveria ter fugido. Se você tem fugido, volte, porque sempre existe uma esperança. Mesmo diante de, às vezes, escolhas erradas que a gente faz, o importante é que a gente se arrependa dessas escolhas erradas e retorne para o caminho que a gente nunca deveria ter saído. Então, aprenda isso. Jamais fuja em tempos de crise, principalmente se for uma crise pelo qual o Senhor permitiu com que acontecesse, para que Ele pudesse trabalhar diante de muitos erros que talvez você tenha cometido. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e não deixe de curtir. Tchauzinho!